Boa noite, pessoal. Coloquei aqui agora o título da nossa live de hoje, tá? Milene, eu não tô me lembrando aqui onde eu fixo esse título. Se você se lembrar e puder fixar para mim, eu te agradeço. Sejam bem-vindos todos, a Luciana, a Anácia, a Geraldine, que está aqui com a gente, Anne Rode, sejam todas bem-vindas. A gente está quase chegando ao final da nossa maratona, já estou com saudade. Foi uma correria enorme chegar aqui todos esses dias para estar aqui às 6h30, porque na verdade normalmente eu saio do meu trabalho às 6, então não dá tempo de chegar aqui às 6h30. Mas foi muito boa essa experiência com vocês, trocar algumas ideias. Eu espero que vocês tenham, na medida do possível, respondido, né, os questionários, as ferramentas de coaching que eu enviei. E ainda que não tenham feito agora, nesta semana, na outra semana, vocês podem guardar esse material, gente, porque eu acredito de verdade que é um material muito potente, assim, para nos ajudar nas transformações que nós precisamos na comunicação. É um material que me auxilia nos treinamentos práticos, nos treinamentos presenciais, nos coaches individuais que eu faço com gestores de empresas, enfim. São essas ferramentas e muitas outras, obviamente, que a gente usa para entender, tentar fazer com que a pessoa perceba qual é o seu padrão de comunicação e o que está por trás daquele jeito de falar, daquele jeito de tratar com os colaboradores, do jeito de avaliar seus superiores. Por trás da nossa comunicação há muitos significados, né, sobre as nossas crenças, as nossas emoções. É isso que eu tenho falado desde a nossa primeira live aqui, que eu já abri com a inteligência emocional, porque eu acredito que isso é a base de tudo que nós estamos falando. Então eu vou acenar para o pessoal que está chegando. Adoro quando vocês mandem os coraçõezinhos, que daí eu fico bem empolgada. E melhor ainda quando vocês comentam alguma coisa lá no Insta, no feed, depois que a gente publica lá o resumo. Ontem, como eu disse, não deu para publicar a live porque nós tivemos um problema. Quando terminou, travou e não veio a opção de encaminhar para o IGTV. Então, paciência, essa live foi apagada, não existe mais, essa de ontem. Mas quem esteve aqui conosco pode ouvir um pouquinho sobre como fazer lives. E olha para vocês verem, né? Agora mesmo, antes de entrar, eu passei por uma situação. Eu ia começar aqui, quando eu ia apertar, o Thiago tá lá na sala, jogando no celular com um amigo e começou a gritar. Aí eu tive que esperar aqui, tava dando para ouvir tudo aqui nesse quarto. Já pensou se eu tivesse na live aqui com vocês agora e de repente vocês começassem a ouvir uns gritos? Vocês não sabem que é um jogo né, virtual, que ele tá com um amigo, quer dizer, as pessoas que estão acompanhando as nossas lives, elas não são obrigadas a compreender e tirar conclusões próprias do que está acontecendo no entorno. Por isso é tão importante, nesses momentos, a gente encontrar um lugarzinho seguro, com áudio bom, com uma boa iluminação. A Milene até pediu para eu fazer uma foto para vocês aqui. Eu esqueci, Milene, esqueci não, na correria. Mas depois eu faço para vocês, mostrando aqui essa iluminação simples e para vocês entenderem ainda mais de como é importante a gente preparar esse momento da live. Bom, hoje nós vamos falar sobre o cuidado que a gente precisa ter. Deixa eu ver se eu cumprimentei todo mundo aqui, tá? Cumprimentei. A Nina também, tá? O cuidado que nós precisamos ter com algo que aparentemente, amigos, é muito bom, que é alguém, teoricamente, né, ser compreensivo conosco, ser acolhedor, entender a nossa dor, entender aquilo que a gente está passando e nos acolher. Só que isso tem um perigo gigante, a gente tem que saber o limite. Por quê? Porque pode ser que tenha alguém passando a mão na sua cabeça. Pode ser que tenha alguém passando a mão na minha cabeça. Esse é um exercício que nós temos que fazer todos os dias. Porque se a gente convive com pessoas que ficam afagando o nosso ego, a gente não é transformado, a gente não muda, a gente deixa de evoluir em vários aspectos da nossa vida que já estão muito claros que nós precisamos mudar, que nós precisamos abandonar algumas manias, algumas falas, algumas frases, algumas sentenças, julgamentos, forma de avaliar o outro. Tem muita coisa que eu tenho certeza que você aí que está me ouvindo, você já tem consciência de que está fazendo errado.
E aí eu te pergunto, tem alguém passando a mão na sua cabeça? Tem alguém concordando com você? Se você tem um cargo de gestão, isso é um cuidado ainda maior que você precisa ter, porque os seus colaboradores, muitas vezes eles não vão ter coragem de pontuar onde você está pisando na bola. Em casa, da mesma forma. Talvez os filhos, os pequenos, ainda não têm muito essa noção, essa dimensão. Os mais jovens, às vezes eles falam, às vezes não, porque não estão nem aí, né? Tipo, seja do jeito que você quer, geração, liberdade, todo mundo vai ser como quer, e aí nem tá ligando muito. Ou então eles exageram e jogam muita coisa na cara da gente, que na cara é ótimo, né? Mas é isso mesmo, jogar na sua cara. Que pode não ser total verdade, mas o principal cuidado aqui hoje é você observar se tem alguém passando a mão na sua cabeça. Então, eu vou te perguntar já isso. Se você sentir liberdade de falar aí, você já pode. Beth, linda, seja bem-vinda! Minha amiga de Barroso, maravilhosa, gente. Que bom ter você aqui, Beth. Seja bem-vinda. A gente está falando, Beth, já tem aí uma semana, hoje quarta, uma semana e até hoje quarta, mais de 10 dias, né, gente? Sobre a comunicação que promove os relacionamentos. A comunicação que vai facilitar os nossos relacionamentos. E hoje nós vamos falar sobre esse problemão que é pessoas que convivem conosco concordarem com tudo que a gente faz e achar lindo tudo que a gente faz. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, ou às vezes deixa pra lá e não colabora com você, tá? Então vamos lá. O que significa, qual é o grande risco disso? O grande risco de ter alguém passando a mão na sua cabeça. O grande risco é você não ter autorresponsabilidade. Você não assumir a responsabilidade pelas suas ações, pelas suas escolhas. E tudo na nossa vida, tudo é baseado em escolhas. Qualquer coisa que aconteça, qualquer situação imprevisto, você tem autonomia para escolher. Inclusive escolher como vai se sentir. Como assim, Mira? Sim, porque você pode pegar aquilo, ressignificar e falar para você mesmo, eu escolho não ficar magoada, eu escolho não revidar, eu escolho não deixar isso tomar conta da minha mente, eu escolho não pensar desse jeito. O que eu tô querendo dizer é que nós temos autonomia para tudo, tudo. As nossas falas, as nossas reações, as nossas crenças a gente pode mudar. Isso ficou muito claro quando eu estudei análise transacional, que a gente estudava o script de vida. Cada um de nós é como se a gente fosse crescendo dentro de um script do nosso ambiente familiar. Isso é normal, todo mundo. Inclusive a gente vai desenvolvendo possibilidades, métodos e caminhos de aceitação e de reconhecimento naquele núcleo. E vários desses caminhos que nós vamos escolhendo inconscientemente, lá na frente a gente vai ver que não faz bem para nós mesmos. E com tudo isso a gente vai se moldando e abrindo mão da nossa possibilidade de escolha e principalmente da nossa autorresponsabilidade. Porque você é responsável por aquilo que você faz, por aquilo que você pensa e por aquilo que você fala. Então eu trouxe algumas questões aqui sobre autorresponsabilidade. A primeira coisa que a gente precisa entender, e aí voltando, né, em alguém passando a mão na sua cabeça, no sentido de aceitar, concordar ou não discordar daquilo que você bate o pé e coloca como verdade absoluta, eu quero te dizer, quem te ama de verdade, diz a verdade para você. Quem te ama na essência, te diz a verdade. E tudo depende também da forma como isso é dito. Não é como uma acusação, não é apontando o dedo, você é assim, você... Não, mas é dizendo a verdade. Essa semana até tive a oportunidade, eu não sei se Osélia está aí, mas eu tive a oportunidade de dizer a ela, seja sincera comigo, você percebe algo que eu poderia estar fazendo diferente? Isso numa relação de trabalho. E aí ela foi sincera e falou. Então, essas pessoas são as pessoas que nós devemos desejar ao nosso lado. São as pessoas que de fato vão contribuir conosco. Eu me lembro de uma vez que eu fiz um treinamento de comunicação numa empresa muito bacana, uma empresa que tem várias
que tem representação em vários estados, depois eu até fui fazer esse mesmo trabalho em Santa Catarina, porque essa empresa estava no Paraná, estava em Santa Catarina, e quando terminou o treinamento, eu sempre, né, além dos feedbacks que as pessoas preenchem a ficha, eu gosto de conversar diretamente com o contratante, com a pessoa que me contratou, para saber se as expectativas foram supridas. Que a gente faz o briefing, tem uma série de coisas. E aí essa pessoa virou para mim e falou assim: nossa, gente, foi um choque aquele dia. Mira, eu gostei muito. Nós conversamos sobre o briefing, você atendeu todos os pontos que a gente tinha combinado. Mas foi horrível você chegar atrasada. Você nunca pode chegar atrasada numa prestação de serviço. Você vai prestar serviço para uma empresa, com gestores dessa empresa, com diretores, com presidente, com pessoas que têm o tempo absolutamente controlado, e você se dá o direito de chegar atrasada? Gente, aquilo caiu assim como uma faca na minha cabeça, porque era pura verdade. E essa pessoa não estava dizendo aquilo para me machucar, porque por acaso era uma pessoa amiga que me indicava para os trabalhos. Então, por ser amiga, ela poderia não ter falado nada. Mas é justamente por ser amigo que você tem que falar. É justamente por amar, por gostar, por querer bem ao outro que a gente tem que seguir e falar. E o que cabe a nós? Entender realmente, eu pisei na bola aqui, eu não posso fazer isso, eu peço desculpas a você que me representou e fez a intermediação, e isso não vai acontecer mais. Então, nós precisamos estar preparados para que as pessoas não fiquem passando a mão na nossa cabeça. Olhe isso, tá? As pessoas que concordam com tudo que você pensa, diz, fala e argumenta, isso não é gostar de você e não é te respeitar, isso é bajulação. Guarde bem isso. Concordar com você em tudo não é respeitar você, é bajular você. E bajulação não acrescenta nada para nós. Se a gente é medíocre, a gente continua sendo rodeado de bajuladores. Vocês estão entendendo? Nós precisamos estar abertos para ouvir coisas que vão contribuir para o nosso crescimento. O contrário, né, da autorresponsabilidade, qual que é o contrário da autorresponsabilidade? Qual é? É a desculpa. É aquela pessoa que desculpa, transfere a culpa, transfere a responsabilidade. O que eu poderia ter falado com a Karen nesse dia? Ah, o trânsito estava horrível. Ainda que tivesse, isso não é verdade, mas ainda que o trânsito tivesse horrível, não há justificativa para uma situação dessa. Isso se chama desculpa. Desculpa é transferir a culpa para outro. Desculpa, eu já falei sobre isso aqui, mas eu quero reforçar, gente. Se tem uma coisa que me tira paciência, e isso assim, com as pessoas com quem eu trabalho, com as pessoas que me ajudam em casa, com as pessoas que me ajudam na chácara, é quando eu pontuo alguma coisa e a pessoa vem com argumento, com desculpa. Sabe? Nós não podemos fazer isso. Por mais que você tenha uma justificativa, às vezes você realmente tem uma justificativa, tá? Mas o que eu indico a vocês? Apresente quando tiver uma justificativa plausível. Apresente a justificativa, mas imediatamente admita que você ou falhou, ou não vai fazer mais aquilo, ou vai prestar mais atenção, que você quer melhorar. Faça uma complementação para que a sua argumentação não fique parecendo só uma desculpa. Porque nós precisamos estar abertos a mudanças. E aqueles que concordam conosco sempre são os bajuladores. Esses não vale a pena ter ao nosso lado, sempre falando conosco. Eu sempre falo isso com os meus diretores. Eu tenho um hábito assim, sabe, gente? Eu confesso para vocês que eu acho, não sei, que eu já deixei de ser beneficiada por causa disso. Eu não vou dizer prejudicada, acho que não, mas deixei de ser beneficiada porque eu nunca puxei saco de nenhum chefe. Eu nunca bajulei. Esse defeito eu não tenho. E hoje que eu tenho a minha equipe, eu odeio que me bajulem. Eu não gosto. Eu não gosto porque já para mim já parece aquela coisa de uma relação que não é muito verdadeira, que não está sendo sincera. Então, é muito ruim quando alguém fica o tempo todo passando a mão na nossa cabeça. Não quer dizer o contrário, que vai nos tratar mal,
mas a gente precisa de pessoas ao nosso lado sinceras e sensatas. Sinceras e sensatas, guardem isso. Então, nós não podemos, muitas vezes as pessoas argumentam assim, eu não posso assumir uma responsabilidade por algo que realmente não foi culpa minha. Mas, até num artigo que eu li, dizia o seguinte, será que está tudo fora do nosso controle? Todas as coisas que a gente justifica? É fato que nós sozinhos não podemos mudar boa parte das circunstâncias da nossa vida. Mas eu volto a dizer, nós temos sim autorresponsabilidade a partir do momento que nós escolhemos. Nós temos. Eu volto a falar sobre um casamento ruim que eu tive. Eu preciso e não posso negar que eu fiz uma escolha equivocada. Eu não posso transferir a responsabilidade pela falha totalmente para outra pessoa. Não existe isso. E aí, quando eu trago para mim, quando você traz para você, você tem também legitimidade para mudar. Quando você coloca a responsabilidade do que aconteceu no seu colo, você pode mudar. Vocês estão entendendo, gente? Se a gente coloca no colo de outro, tá com ele, é do outro, eu não posso fazer nada. Mas se você traz para você, é você que pode crescer, que pode transformar, que pode não errar mais na mesma coisa, que pode evitar escolher errado de novo, que pode fazer uma série de transformações. A autorresponsabilidade, ela nos permite uma série de transformações, de evoluções na nossa vida. Então, aquele que não é autorresponsável, lembra que eu falei para vocês do meu roteirinho ontem? Ó, de vez em quando eu olho para baixo para poder dar uma olhada no meu ponto. E eu quero saber, todos eles estão planejando suas lives? Parêntese agora, porque eu me lembrei desse detalhe. Eu quero saber quem já está planejando sua live. Seja bem-vinda, Lilian, que eu não tinha cumprimentado, a Cindy, que eu não tinha cumprimentado também, a Nina já. Bacana, que bacana, tem uma turma grande aí. Gente, quem vai fazer lives, quem já está preparando suas lives, para me marcar lá, a Gi tá aqui, seja bem-vinda, Gi, linda, para eu acompanhar as lives de vocês, hein? Alba Menezes, seja bem-vinda, Alba. A Ana Elisa, seja bem-vinda, Ana. Mamãe do meu sobrinho fofucho. Ai, que fofo. Tia Cita aí também, né? Isabela, seja bem-vinda, Isa. Todo mundo aí já preparando a live? Nossa, vai me dar um orgulho quando eu ver a live de vocês. Vocês não têm noção. Porque aí, se vocês sentirem necessidade, Cindy, depois a gente vai conversar para você entender como você vai fazer a sua live. É só você me dar o tema, a área em que você quer falar, e eu vou te trazer alguns insights aqui, tá? Ai, lindeza. Obrigada a você por estar aqui participando, tá? Ana também há de ter cuidado com os julgamentos, às vezes a bajulação é mal interpretada. Sim, pode ser também, Ana, tá? Mas eu ouso dizer, gente, que a gente percebe quando é bajulação. A gente percebe. Não é alguém chegar pra você, igual ontem, vou dar um exemplo bobo, mas ontem eu coloquei um vestido que eu nunca tinha usado e fui trabalhar. E aí 2 pessoas disseram, onde você vai hoje? E eu recebi aquilo como, de fato, um elogio sincero, porque eu também estava me achando bem vestida ontem. Vocês estão entendendo a diferença? Agora, você precisa perceber na hora que há congruência com o que está vindo do outro. Se você sabe que não, se você vê que como assim? Aí já dá para perceber que há uma bajulação, que é um comentário sem propósito. Mas isso é um exemplo muito bobo. O fato é que a gente percebe quando há sinceridade na fala do outro e quando há apenas um desejo de agradar gratuitamente. Sabe? Isso é altamente perceptível, tá? E o que eu estou falando aqui é que nós não devemos, não é que a gente vai rejeitar essa pessoa que está bajulando, mas você não deve estimular esse tipo de comportamento. Porque às vezes, inconscientemente, nós estimulamos esse tipo de comportamento. Que as pessoas fiquem babando o ovo em volta de nós. Elogiando o tempo todo, concordando com você o tempo todo, sendo que nós não somos, não vamos ser e nem devemos desejar ser unanimidade. Em nada. Nós não somos unanimidade em nada, tá? E aí, é nesse aspecto que eu tô falando. Porque a bajulação, ela nos impede muitas vezes de crescer.
E a pessoa que não tem autorresponsabilidade, ela tende a ter um comportamento, eu falei aqui das desculpas, é um comportamento reativo. Vocês já encontraram ou já se viram nessa situação de alguém vir pontuar alguma coisa para você e você, na hora você tem uma resposta prontinha na língua, né? Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu não tive culpa, eu não tenho responsabilidade disso. Esse é o comportamento reativo. E quando nós somos gestores, se tem uma coisa que cansa, é esse comportamento reativo. Porque quando o seu colaborador tem esse comportamento, você de cara já acha que o cara não vai mudar a maneira de pensar. Não adianta você querer colocar na cabeça dele que ele, por favor, que você está pedindo para fazer de tal jeito, que ele não vai querer. Ele é reativo, ele bate o pé que o ponto de vista dele é melhor e vai continuar assim. Então, eu ouso dizer a vocês, é muito desafiador para um gestor conviver com pessoas reativas. Ao passo que é muito legal quando a pessoa até defende o seu ponto de vista, mas diz, ok, eu penso diferente, mas eu vou fazer como você está sugerindo e depois a gente avalia o resultado e vê o que fica melhor. Não é melhor assim? Não é mais prático assim? É muito ruim quando as pessoas dizem não, gente, de cara. Quando as pessoas discordam de cara. Quando tudo é assim, se não dá, se não pode. Hoje eu até falei sobre isso numa reunião no meu trabalho, porque eu percebia vários comportamentos assim no meu ambiente de trabalho, por se tratar de serviço público. Hoje, o serviço público ele é muito amarrado pela legislação. Então, sim, de fato, muitas coisas nós somos limitados, não dá para fazer, a lei não permite, depende disso, depende daquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu estou há 1 ano e meio batendo ali na parede que, se não dá para fazer assim, vamos tentar assim, vamos tentar de outra forma. O que a gente pode fazer para tentar de outra forma? Vou dar um exemplo claro para vocês. Eu coordeno lá essa escola de liderança no estado, que é uma escola que apresenta programas voltados para a alta liderança pública. E logo que eu cheguei, eu fiquei sabendo que não existe no estado rubrica para a contratação de consultores, por exemplo. Não existe na nossa secretaria, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Porque eu não posso chamar um palestrante que custa 30 mil por mês e querer pagar para ele R$300 a hora aula, que é o que a lei permite. E se tiver mestrado, R$600. Então, gente, eu poderia, não posso fazer nada porque a lei é assim, não é? O que eu comecei a fazer? O que vocês acham? Eu sou muito cara de pau também, tá? Eu admito. Eu e a Zélia, que eu não sei se ela tá aí, nós somos as rainhas, tá aqui. As rainhas da cara de pau. A gente começou a ligar para as pessoas que nós queríamos que participassem dos nossos programas e pedia para elas fazerem de graça. Tipo assim, melhor do que eu te oferecer R$600, que você custa 60 mil, é ver se você pode ceder 1 hora do seu tempo para fazer esse programa conosco. Uma palestra com uma sessão de perguntas e respostas. Sabe o que aconteceu? A Zélia tá rindo aqui, ó. Nós já tivemos, eu não sei, talvez uns 15, né, Zélia? Uns 15 palestrantes, assim, top, desses, assim, sabe, que são disputadíssimos no Brasil. Gente que cobra 60, 70 mil. Tivemos palestrantes, fizemos um summit com todo mundo dos Estados Unidos. Pergunta se a gente gastou R$1. Nem R$1. Agora, eu não tô dizendo isso para dizer para vocês que nós somos, não. Eu estou dizendo isso que não existe desculpa para as coisas que dizem para você, não vai dar, é difícil, não consegue, você não vai conseguir, você não pode. Então, hoje eu quero dizer aqui para você, você pode, você consegue, você só precisa tentar. Se não der certo de um jeito, você vai tentar de outro, você vai tentar de outro, até descobrir uma forma. Gente, quantos inventores falharam tantas e tantas vezes até conseguir êxito? Vocês estão entendendo? A desculpa, ela tira de nós essa capacidade de se superar, de superar a si mesmo, sabe? Isso é muito complicado, porque nos paralisa.
Vocês estão entendendo? A Arielle está aí conosco, a Rúbia. Sejam bem-vindas. Osélia, você quer falar alguma coisa? Você também que é especialista nessa área, é minha colega de trabalho. Se você estiver disposta a falar alguma coisa, pede para entrar aí que eu coloco você, tá? E aí é muito importante a gente colocar que esse perfil, então, reativo, ele não assume as suas responsabilidades, sendo que nós temos oportunidade de escolha em tudo que a gente faz na nossa vida. Se existe uma coisa que eu creio e bato o pé, é no tal do livre-arbítrio. Eu tenho, você tem, e a partir do momento que você escolhe alguma coisa, você está deixando de escolher e matando, como eu falei já do decídio, né? A decisão decídio, vem de sídio, é matar outras opções. A partir do momento que você escolhe que você está matando outras opções, e muitas vezes isso não é fácil, você é responsável por aquilo que escolheu. Claro que sim. Vocês estão entendendo? Inclusive, se você hoje estiver num emprego que você não gosta e vive reclamando do seu lugar de trabalho, você é responsável por você estar lá. E não adianta dizer para mim, Mira, mas eu preciso do emprego, mas o Brasil nessa crise, mas não sei o quê, não sei o quê. Ok, talvez por um tempo, mas o fato é que nós às vezes nos acomodamos nas nossas desculpas. E esse é o risco. Quantas pessoas, gente, passam anos e anos numa circunstância que está lhe fazendo mal pela desculpa que dá a si mesmo de que não pode mudar ou sair daquela situação. A falta de autorresponsabilidade gera isso, gera a reatividade, gera a transferência da responsabilidade. E isso vem também de quando as pessoas estão, quando nos deixamos entrar nessa condição de passarem a mão sempre na nossa cabeça e a gente não cresce, não muda, não melhora, a gente faz 40, 50 anos carregando os mesmos hábitos ruins, os mesmos problemas, os mesmos traumas. Pelo amor de Deus, nós precisamos evoluir. A Terra gira, tudo evolui, tudo muda e às vezes a gente olha para trás. Eu quero te perguntar uma coisa. O que você melhorou dos 5 anos para cá? Melhorou, que eu digo é que você considera que você avançou na sua vida. Dos 5 anos para cá, se você fosse enumerar, em que aspectos da sua vida você avançou? E nos últimos 3 anos para cá, o que você acredita que avançou, que melhorou, ou que deixou de fazer que te prejudicava, tá? Isso também é melhorar. Quando você dá um salto de qualidade. O que você melhorou nos últimos 3 anos? E se você olhar para o ano passado? Nossa, eu só piorei, olha agora o que a gente está vivendo. Não. Esse tempo agora preso dentro de casa, tempo de quarentena, que já é, acho que é noventena, né? Esse tempo, nós estamos tendo muita oportunidade para crescer, porque a gente está tendo oportunidade de se autoavaliar, de buscar novas conexões, de fazer novos cursos, de valorizar a vida, de ter uma vida espiritual mais constante. São várias e várias oportunidades que a gente está tendo nesse tempo. Então eu te pergunto, se você olhar para 2019, no que você melhorou até agora? O que você cresceu? Que escolhas você fez para estar bem, para estar melhor? Isso é responsabilidade sua, tá? Vamos ver aqui alguns comentários. A Ana está dizendo aqui que o momento da virada não deve esperar. Isso mesmo, Ana. Ou será hoje ou tantos outros anos virão sem que nada aconteça? Exatamente. Por isso é tão importante a gente fazer esse tipo de reflexão. E hoje eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. E nem na minha. Às vezes eu fico preocupada porque eu acho que eu tenho que baixar a bola um pouquinho comigo mesma. Que às vezes eu sou muito rude comigo. Mas nós precisamos perceber a nossa responsabilidade para que a gente dê os passos que precisam ser dados para a gente crescer. A Cindy está dizendo, nossa, de 2018 para cá, 360 graus, exatamente, 360 graus, isso é ótimo, de 2018 para cá. Se você pensar, mas era melhor, não, valorize o hoje, valorize o que está acontecendo agora. Eu vou te dizer, gente, o melhor dia da sua vida é hoje.
O melhor dia da sua vida não é o que passou e não é o que está por vir, nós não sabemos. Parece isso lugar comum, mas essa é a razão de boa parte dos problemas emocionais, porque as pessoas não vivem no presente. Muita gente pode estar aqui agora comigo nessa live preocupado com outras coisas, o que vai fazer depois, o que vai jantar, o filho vai chegar, o que está passando na televisão, não quero perder tal coisa, sendo que a melhor forma de você aproveitar a vida é estar naquele momento no que você está fazendo. E isso é resultado de pesquisa científica. Tem uma pesquisa, eu vou dar um Google aqui para ver se eu acho, e daí eu indico pelo menos o autor para vocês, tá? Que ele fez um trabalho muito interessante e ele faz uma palestra no TED Talks. Não sei se vocês já viram essa palestra. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Não é o Dan Gilbert. Eu tenho que achar e depois eu vou colocar lá, tá? O que faz, deixa eu ver, o que faz uma pessoa feliz. Feliz. E ele mostra, muito interessante, isso foi pesquisado, a ciência mostra que o que faz uma pessoa feliz é estar exatamente com a cabeça focada naquilo que está sendo feito naquele momento. Não apareceu aqui, mas eu vou mandar para vocês lá no feed. Para a gente entender isso, quer dizer, é sua responsabilidade também trazer isso para sua vida. Se agora eu estou na live, eu estou na live. Se eu estou dirigindo, como que eu posso fazer desse momento um momento legal? Não ficar me desesperando com o trânsito. Vou colocar uma música legal, ou então vou fazer uma oração. Eu gosto de orar no trânsito. Quem passa por mim deve achar que eu tô louca. Mas, enfim, a gente buscar fazer coisas que você valoriza no momento que potencialmente seria chato. E transformando. Por quê? Porque, gente, é um dia. Esse dia vai voltar nunca mais. Vocês estão entendendo? Cada dia a gente tá perdendo um dia de vida. E eu não tô falando isso pra gente ficar triste. É pra gente valorizar o dia. Você entendeu? Por isso nós precisamos pensar qual foi a boa de hoje. Eu tenho uma reunião de mulheres aqui em casa. A Isa participa, eu acho que ela tá aí, a Isabela. E eu sempre digo assim, conte uma coisa boa de hoje. De vez em quando eu falo isso. Por quê? Para despertar em nós essa percepção do quanto o nosso dia a dia é interessante, de quanto todos os dias nós temos coisas interessantes para relatar. A Cindy disse que foi o momento dela. Às vezes muitos falam para você que você não, como é que é? Mas muitos falam, mas você não está madura para tomar algumas decisões, né? Não está no seu ponto de virada. E foi tão boa e grande a virada que estamos criando um blog, porque eu quero dividir isso com o máximo de pessoas. Excelente, Cindy. Isso mesmo, tá? A Isabela falando aqui um sim, concordando. A Ana falou que das nossas capacidades internas, o salto evolutivo, maravilha. Pessoal da Lindóia acompanhando aqui, muito bacana, gente. Olha só. A Rúbia tá dizendo, Mira, que tal conversar conosco por 1 hora no TRE Paraná? Vamos lá, Rúbia. Sou da comunicação social. O Marden tá lá ainda ou não? E temos que falar sobre comunicação sempre. Claro, não, vamos conversar. Depois você faz contato comigo lá aqui mesmo, no Instagram, no feed, e a gente vai fazer contato com você, tá? Ou me mande também, eu acho que lá na inscrição, mande seu telefone e a gente liga pra você, tá? Pessoal, olha só, coisas importantes. A capacidade, uma das coisas mais importantes pra gente trabalhar essa autorresponsabilidade, deixa eu ver meu tempo. Ixi, eu passei! Só mais um tiquinho, só pra eu terminar aqui meus pontinhos. É a gente saber controlar os impulsos. Isso é fundamental, saber controlar os impulsos, porque são esses momentos de impulso que muitas vezes nos levam a dizer aquilo que nós não queremos dizer. Então, qual é a orientação que eu faço, né? Isso acontece comigo assim com muita frequência. Às vezes eu tô tão chateada. Hoje mesmo eu fiquei muito aborrecida com uma situação e a Osélia que tá aí sabe que é verdade. O meu impulso é bater na porta e ir conversar na mesma hora. Só que não dá boa. Toda vez que a gente faz isso, não dá boa. Vá para casa, esfrie a cabeça, programe o que você vai dizer, peça um momento depois e aí sim você vai conversar. Entenderam? Os impulsos, eles nos derrubam.
Eles tiram de nós essa autoconsciência para a gente agir com controle, com autocontrole e com assertividade, tá? E as pessoas, e isso aqui é uma chave para a gente fechar. As pessoas autorresponsáveis, elas são guiadas por seus valores. Quando você é autorresponsável, você é guiada por seus valores. Por isso você assume as suas falhas. Por isso você não coloca a responsabilidade sobre outros. Porque você é guiada pelos seus valores. E os seus valores vão te dizer, opa, não é bem assim. Isso daqui foi porque você escolheu assim. Isso aqui foi porque você falou assim. Várias vezes eu tenho que dizer, não, é verdade, você tem razão, eu falei isso mesmo. Desculpe, eu não prestei atenção quando você falou. Sabe essas pontuações que nós temos que ir fazendo? Porque reconhecer erro é altamente digno. Reconhecer erro não te diminui, não tira a sua autoridade, pelo contrário, gera admiração das pessoas que convivem com você. Então, a gente precisa entender isso, que a nossa autorresponsabilidade, ela é ancorada pelos nossos valores. Quando você tem valor, quando você é uma pessoa guiada por valores, você vai sempre assumir a sua responsabilidade nas coisas que acontecem no seu entorno, na sua vida, naquilo que diz respeito a você. E para fechar, eu vou deixar aqui uma frase que eu marquei para vocês, que eu achei muito legal, da Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt. Depois, se vocês quiserem anotar essa frase, quem tiver com papel na mão, anote. Aliás, sempre traga um papelzinho. A gente só tem mais quinta, sexta, sábado e domingo de live, mas tragam papeizinhos que eu sempre dou umas frases aqui. Ela diz que ninguém, olha isso, ninguém, a gente tá falando de autorresponsabilidade, tá? Ninguém pode te ferir sem que você permita. Tremendo isso, né? Ninguém pode te ferir sem que você permita. Pense sobre isso. Pense o que significa isso, o que está por trás disso. E se você quiser depois, comente lá no meu Instagram, tá bom? Lá no feed. E eu termino perguntando, quem está te iludindo? Tem alguém passando a mão na sua cabeça? Sim ou não? Lembre-se que amanhã nós vamos falar sobre sentenças, sobre algo que falaram para você que possa ter gerado trauma na sua vida, que possa ter gerado alguma angústia da qual você não se esqueceu até hoje, ó. As injustiças que te disseram, aquilo que você de fato percebe como uma injustiça. Eu quero que você, se você puder, lembre-se hoje, anote. Eu não vou pedir para você falar aqui amanhã, mas é para que você tenha muita consciência para a gente amanhã conversar e ressignificar todas essas injustiças. O meu desejo é que você comece a se limpar de coisas que às vezes você carrega há muitos anos, que foram fruto de comunicação equivocada e que você pode ser livre. Tá bom, gente? Amanhã nós falamos sobre isso. Na sexta eu vou falar sobre comunicação em público. Se vocês conhecem alguém que precisa de habilidades e, enfim, orientações nessa área, convidem, porque essa é a minha área de expertise, é a área que eu tenho curso online, dou curso presencial, inclusive no ISAI. Então eu separei um dia pelo menos para a gente falar de comunicação em público, porque o objetivo dessa maratona é comunicação interpessoal. No sábado eu vou falar sobre o poder da comunicação mais importante que a gente pode ter. E no domingo eu vou falar sobre 8 letrinhas que podem transformar a nossa vida. É o dia do meu aniversário, lembra que eu falei? E eu quero falar sobre esse motivo justamente por ser o dia do meu aniversário. 8 letras que podem transformar a sua vida. Tá bom? Um beijo enorme para vocês. Querendo convidar pessoas, amanhã a gente volta aqui às 6h30, tá? Um beijo. Se teve alguém que eu não cumprimentei, me desculpem. Obrigada pelos coraçõezinhos e pela presença. Muito legal. Beijo!